Olá, meus alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Que é a professora Geice, para a gente dar início a mais uma aula de arte. Vamos lá? Bem, finalizando aí o capítulo 3 do nosso livro, né, que nós estávamos estudando, a relação entre a arte e a fé. Né? A gente viu que fé é muito além, né, do que acreditamos sobre religião, religiosidade, né? Fé é tudo aquilo em que a gente acredita, um ser supremo, um ser superior, né? Quando a gente acredita que as coisas vão dar certo, vão melhorar, quando a gente tem esperança em algo ou em alguém, né? Que essa pessoa ou essa coisa vai nos ajudar, vai nos fazer conseguir o que nós almejamos. Então, isso é fé, tá certo? É a esperança, é a nossa crença, aquilo em que nós acreditamos. E pode estar relacionado ou não com alguma religião, né? Nós vimos também as religiões, né? A presença da música, a presença das manifestações de fé nas festas juninas, na música, nas artes plásticas, nas artes visuais, enfim. Hoje nós vamos falar sobre um artista que teve em seu trabalho diretamente relacionado com a sua fé. Tá certo? Com aquilo que ele acreditava e que mexeu também com a fé das outras pessoas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Bispo do Rosário. Foi um artista, mas que teve aí o seu trabalho em um período meio incomum, tá certo? Ele realizou suas obras em um período em que ele estava internado, né, em um manicômio, em um hospital, né, para pessoas que tinham problemas mentais. Então vamos lá ver um pouco mais sobre a vida e a obra desse artista. Eu começo com uma frase de Bispo do Rosário em que ele dizia assim: os doentes mentais são como beija-flores, nunca pousam, ficam a 2 metros do chão. Olha que frase, né? Para a gente refletir bastante sobre isso aí. A arte, enquanto expressão, está ao alcance de todos, independentemente de qualquer tipo de limitação. Podemos destacar um artista que, apesar de ter, em determinadas circunstâncias, a autenticidade do seu trabalho questionada, ele provou que a verdadeira função da arte está na relação estabelecida ao comunicar valores, sentimentos, ideias e uma infinidade de outras possibilidades de expressão ao interlocutor. Bispo do Rosário nasceu no ano de 1909 e faleceu no ano de 1989. Teve uma história de vida conturbada que acabou levando a ser interno em um centro psiquiátrico. Mas foi nesse espaço que ele descobriu que era um artista e onde ele começou a produzir as suas obras de arte. Independentemente das condições de saúde mental, as obras de Bispo do Rosário sempre estiveram muito relacionadas à sua fé. Ele afirmava que a sua missão na Terra era representar tudo o que havia nela. Mesmo que nem sempre as pessoas entendessem os seus motivos religiosos, os funcionários do centro psiquiátrico acabavam o ajudando, levavam os materiais para ele realizar suas obras. Bispo, ele também desfiava os uniformes lá do centro psiquiátrico para conseguir as linhas, né? Conseguir a linha para fazer os seus bordados. Sobre o passado de Bispo do Rosário, sabe-se que ele foi marinheiro, foi lutador de boxe, na época era pugilista, foi lavador de ônibus e até mesmo guarda-costas. Nas vésperas do Natal do ano de 1938, ele foi internado no Hospital Nacional dos Alienados, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, após um delírio místico, né? Ele foi diagnosticado como paranoico esquizofrênico, certo? E foi transferido no ano seguinte para a colônia Juliano Moreira, que ficava em Jacarepaguá. Entre muitas indas e vindas na colônia, ele viveu mais de 40 anos na instituição, certo? E foi lá onde ele executou a maior parte dos seus trabalhos artísticos. Os trabalhos de Bispo diversificam-se entre justaposições de objetos e bordados. Uma hora ele fazia uma hora ele bordava, uma hora ele criava. Certo? Nos primeiros, né, nas justaposições, um tipo de arte feita sobre a outra, ele utilizava geralmente utensílios que ele tinha à sua disposição lá na colônia, né?
Como, por exemplo, canecas de alumínio, botões, colheres, caixotes de fruta, garrafas de plástico, calçados, né? E também materiais comprados por eles ou que outras pessoas levavam para ele. Para os bordados, o bispo usava os tecidos disponíveis que ele tinha lá, como os lençóis, as toalhas e até mesmo os fios do uniforme, como eu falei, né? Que ele desfiava os uniformes para conseguir a linha, certo? Preparou com seus trabalhos uma espécie de inventário do mundo para o dia do juízo final. Ele acreditava, né? Nesse dia, no dia do juízo final, o dia do encontro dele com Deus, né, onde ele ia decidir quem ia ser salvo e quem não ia ser. Nesse dia, ele acreditava que se apresentaria a Deus com um manto especial e que ele seria aí um representante dos homens e de todas as coisas existentes na terra. O manto bordado por ele mesmo trazia o nome das pessoas conhecidas para que ele não as esquecesse, né, de interceder junto a Deus por elas. Bispo fez também estandartes, fardões, faixas de mis, fichários, entre outros, nos quais bordas desenhos, nomes de pessoas, lugares, sobre notícias de jornal ou episódios bíblicos. E ele reúne todo esse trabalho em uma espécie de cartografia. Para ele, a criação das peças era uma tarefa imposta por vozes que ele ouvia. Ele dizia que eram as vozes que mandavam ele fazer aquele trabalho, né? No início da década de 1980, com as questões levantadas pela arte contemporânea, né, e com a psiquiatria e as novas teorias sobre loucura, os trabalhos de bispo começaram a ser mais valorizados e integrados ao circuito de arte. Até então ninguém dava muito valor, né? Ele fazia e ficava lá jogado, só ele mesmo que se interessava por aquilo que ele produzia. Em 1980, uma reportagem do programa da TV Globo Fantástico mostrou a situação dos internos, né, da colônia Juliano Moreira. E então eles conseguiram também mostrar as obras do Bispo do Rosário, né, lá no quartinho em que ele vivia dentro da colônia. No mesmo ano, um psicanalista e fotógrafo, né, chamado Hugo Denizart, realizou um filme sobre ele, sobre a história de Bispo. O filme se chama O Prisioneiro da Passagem. Com a divulgação, veio o reconhecimento artístico das obras de Bispo, né, que contribuíram até aí para a sua participação em uma mostra cultural, né, na mostra A Margem da Vida, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Essa mostra ela foi feita com trabalhos de presidiários, menores infratores, idosos e internos, né, com problemas psiquiátricos, tá certo? E depois realizaram uma obra somente para os trabalhos de Bispo do Rosário. Realizaram uma exposição somente com os trabalhos de Bispo do Rosário, né? De tão importante que ele se tornou, para você ver o destaque que ele ganhou a partir desse momento, né? Em 1995, com uma vasta seleção de peças, Bispo do Rosário chegou até representar o Brasil na Bienal de Veneza e obteve reconhecimento internacional. Sua obra tornou-se referências para as gerações de artistas brasileiros dos anos de 80 e 90. Tá vendo, gente? Então, aquilo que era desvalorizado no início, era tido apenas como um trabalho de um louco, né? Depois se tornou grandes obras de arte e Bispo passou a ser visto aí como um gênio, um grande artista, talentoso, né? Mesmo com todos os seus problemas psiquiátricos, tá certo? Então, para a gente ver essa relação que ele fazia das suas obras com a sua fé. Ele acreditava que todas aquelas obras ele estava fazendo para serem mostradas a Deus, né? Que vozes do além era quem mandava ele fazer aquelas obras, enfim, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula a gente vê um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula. Ele dizia ouvir vozes. Acreditava mesmo que tinha sido enviado por Deus aqui na terra. Gente,
ele viveu cerca de 50 anos internado como louco aqui, na antiga colônia Juliano Moreira. Neste ambiente adverso, ele criou uma obra admirável e admirada por muita gente no Brasil e no exterior. Ele mostrou que o ser humano, mesmo com deficiência, pode ser reconhecido, pode ser amado, pode ser querido. O centenário de nascimento do sergipano de Japaratuba, Arthur Bispo do Rosário, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Arthur Bispo do Rosário nasceu em Japaratuba, no Sergipe, no dia 16 de março de 1911. Foi um artista plástico brasileiro que criou mais de 800 peças com materiais vindos do lixo e da sucata, além de roupas e lençóis. No dia 22 de dezembro de 1938, as vozes disseram para Arthur Bispo do Rosário que ele precisava vir até a Igreja da Candelária, aqui no centro do Rio de Janeiro, para julgar os vivos e os mortos. Depois de perambular pelas igrejas da Rua 1º de Março, ele acabou no Mosteiro de São Bento, de onde foi encaminhado para o Hospício dos Alienados na Praia Vermelha. Ele tinha 27 anos e ouvia vozes desde criança. Quem foi Arthur Bispo do Rosário? Arthur Bispo do Rosário é um brasileiro, foi um cidadão nordestino de Japaratuba, filho e descendente direto de escravos, um negro forte, que assumiu o nome de Arthur Bispo do Rosário pela tradição africana de consagração aos santos, né? Ingressou na Marinha, foi afastado por indisciplina, trabalhou na oficina da Light, foi segurança de político, ele faz tudo dentro de casas de família, acabou tendo um surto em 1938 e foi internado na colônia Juliano Moreira em 1939. A colônia Juliano Moreira foi criada no Rio de Janeiro na primeira metade do século XX, destinada a abrigar doentes psiquiátricos e alcoólatras. Você apresenta há muito tempo um espetáculo Bispo, que é sobre Arthur Bispo do Rosário, e eu queria saber como é que você chegou no Bispo, como é que o Bispo chegou em você. Então, o Bispo chega num momento da minha vida que eu questionava muito assim, o ofício, assim, por que a gente faz arte, por que eu sou ator, porque aquelas velhas perguntas que a gente sempre tem quando está em crise. Um dia chegou o livro da Luciana Hidalgo, O Senhor do Labirinto, Bispo, O Senhor do Labirinto, e eu fiquei, assim, transtornado com aquela criatura, assim. Eu falei, de um dia para o outro, eu li numa noite, assim, numa madrugada. E no dia seguinte eu tinha certeza que eu queria fazer alguma coisa sobre ele. Eu acho que eu me considero uma pessoa antes e depois de encontrar o artista Bispo do Rosário. Eu estou aqui a serviço do juiz perfeito. Recebo ordem do além para construir o mundo em miniatura. Isso tudo que eu pego é material que eu represento da terra dos homens. Não é para vender, não. É recordação para mim, não. É recordação para as pessoas. E não é glória, não. Eu faço tudo isso obrigado, senão eu não fazia nada disso. Minha missão é essa. É o significado da minha vida.
E aí você fez a peça? E aí eu entrei num processo de 4 anos e meio até estrear o espetáculo, né? Foi um processo de perguntas, assim, e que foi definitivo na minha formação, eu acho, até como um ator autoral ou um artista, pode-se dizer assim, que não olha as coisas num único ângulo, né? Acho que o Bispo me deu essa possibilidade de abrangência, de ver as coisas se desdobrarem muito a partir do trabalho, né? Porque ele era um trabalhador braçal a serviço de forças ocultas, e que isso, acho que foi a matéria-prima. Então eu entrei num processo o qual, de início, de cara, quando eu comecei a perceber a grandeza daquela figura, eu temi. De início eu fiquei com muito medo da loucura catalogada, né? Da loucura social, que eu acho que foi a qual o Bispo foi internado, né? Em 1938, Bispo do Rosário foi internado pela primeira vez no Hospício da Praia Vermelha. Ele foi diagnosticado como esquizofrênico paranoico e encaminhado para a colônia Juliano Moreira, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele teria de se apresentar no Mosteiro de São Bento dizendo ser o Salvador. E dali foi encaminhado para a Praia Vermelha, onde funcionava o grande hospício. Foi o padre mesmo que encaminhou ele? E que encaminhou exatamente para ele, por causa dele querer se apresentar na igreja, querer convencer as pessoas. Que era Deus, né? Que era Deus. E quando é que ele começa a exercitar a sua vertigem? Eu diria que ele tinha um impulso de criação. Quando eu cheguei lá em Juiz na Praia Vermelha, o Deus disse que é bom espiritualmente, me acompanha. Eu disse, por que Deus você me acompanha? Porque o Senhor é Jesus, que é Jesus. Mas por quê? Você escuta a voz? Escuta a voz dizendo que o Senhor é Jesus. Tudo bastante. É. Hugo Denizar, você fez um filme chamado O Prisioneiro da Passagem, que é sobre o bispo, o Arthur Bispo do Rosário, em 1983. Ele já era conhecido? Todo mundo já sabia que ele era esse gênio das artes plásticas? Não, o bispo era mais um paciente com um trabalho sem nenhuma importância, né, ali dentro. Meu trabalho era como os pacientes resistiam ao ritual de degradação imposto pela instituição. Então, não era o bispo, era qualquer paciente. Quer dizer, um esclarecimento, os pacientes eram pacientes crônicos que sofreram ao longo de um tempo absolutamente insano toda uma série de violências, de degradações, etc. Na época, tem que se levar em conta que a psiquiatria não tinha recursos de tratamento. O que se fazia era a lobotomia, era o eletrochoque e o isolamento numa cela forte. Então ele é recolhido na cela forte e fica lá submetido a um isolamento. E por acaso eu descobri o bispo, porque o bispo, paradoxalmente, tinha um lugar que era dele. Ele não circulava pela instituição. Vem, Moacir. Moacir, vem. Eu não acho que a obra do Bispo seja uma obra efeito da loucura. O espetáculo que eu faço, tudo que o Bispo me ensinou e me ensina, a partir desse contato, da admiração artística pelo artista que ele são aspectos de lucidez e não da loucura catalogada. Eu acho que o Bispo biográfico, o nosso Arthur Bispo do Rosário, viveu momentos muito difíceis, né? Assim, catalogado como louco, e deve ter vivido situações de delírio, de um homem naquela época dizer que viu 7 anjos de luz no céu, né? Que tinha a missão de construir o mundo em miniatura, né? Assim, sem ser catalogado ainda como artista, né? Foi catalogado como louco, e a partir daquele espaço ali de condenação social foi o espaço onde ele pôde criar toda a obra dele, que ele dizia que não era arte. E que eu acho que isso é também muito transcendental no que diz respeito à arte como algo necessário para você ter lucidez, para você sobreviver, para você não enlouquecer. Não sou artista, sou orientado pelas vozes para fazer desta maneira.
Eu acho que ele encontrou uma saída através da arte, que é através da criação, que eu penso que é a única saída que um sujeito pode ultrapassar determinados limites. E eu acho que parte dessa integridade foi porque ele conseguiu uma linha de fuga não suicidária, que era uma linha de fuga da criação, e eu acho que isso neutralizou em grande parte, e ele conseguiu, ele reconstruiu um novo cenário. Quer dizer, o que é a arte, se não a possibilidade de criar um mundo não pensado, né? De algo impensável. E ele tem um trabalho absolutamente forte nesse sentido, de inventar um novo mundo e, de alguma forma, conseguiu neutralizar um pouco claro, parcialmente, evidente, esse processo de destruição que um paciente sofre dentro de um hospital psiquiátrico. Eu acho que quando a pessoa cria, é a saúde que está em ação, não é a doença. Pela doença a gente não cria, a gente fica paralisado. Quem está com um problemão, até uma enxaqueca, até uma dor, ou uma perda de um ente querido, ou está com uma dor física, aquela pessoa fica, como se diz, lambendo a si mesmo, recolhido, isolado. Ele não está ligado no mundo e não cria nada, ele sofre, entendeu? Quando você joga um aspecto de saúde, é que você pode criar alguma coisa, ter uma atitude. O criador bispo estava são. Eu diria assim, que para a psiquiatria ele estava esquizofrênico, para a arte ele estava só um artista.